Estou muito animado para o episódio de hoje, sejam muito bem-vindos. Vamos apresentar hoje na Revelação Cósmica, indo no fundo do universo da informação cósmica, porque são as coisas mais secretas que podemos abordar. Tudo foi escondido por muito tempo por várias camadas de sigilo e nunca foi disponibilizado antes de agora para a população. E se tu está acompanhando aqui a nossa história e viu todos os episódios anteriores, já falamos de coisas realmente incríveis. Falamos das sociedades secretas alemãs, falamos desde a época dos anos 20, né, passando aos anos 30, que formaram relações diplomáticas e políticas com duas civilizações inteligentes, uma conhecida como Draco, né, que parece ser na forma de reptilianos, né, e formam confederações, e a outra conhecida como os Agarthans, que são povos nórdicos, loiros, de olhos azuis, que têm altura similar às nossas e a maioria deles são mais altos que nós. E que todos eles se apresentam sendo não deste mundo, mas, como a gente está vendo, na verdade, essas pessoas teriam se originado aqui na Terra, pelo menos os Agarthans, e por catástrofes tiveram que ir para o subterrâneo do planeta. Agora o que nós discutimos é como que formou então essa aliança Draco e Agarthan, né, que permitiram e que ainda permitiram que os alemães tivessem a ajuda que precisavam para conquistar o espaço desde lá da época da Segunda Guerra. E agora nós vamos continuar, então, na nossa delação com o Corey Goode. Corey, bem-vindo de volta. Ele diz obrigado. Bom, ele está estarrecido, né? Porque ele está tentando manter a cabeça no lugar ali. Porque o que ele diz, né? O que você me diz, estou dublando, como é ser levado a este mundo a saber dessas coisas. Se você vive em sociedade e sabe disso tudo, como é ver as pessoas que acham que estamos sozinhos no universo, que não existe vida, que só existe isso aqui e não existe vida mais nem depois da morte, tudo isso. Como é viver neste mundo? Você se acostuma, a gente se acostuma, né? Você vê pessoas olhando para a Lua, eu olho para a Lua e vejo diferente dos outros. Aí está o Corey Goode, delator, e ele diz, você se acostuma. Vocês aí de casa devem ter se acostumado, né? Então, falamos no histórico do desenvolvimento do programa espacial. E o assunto dos Agarthans fascina mesmo. Parece ligar muitos pontos. Quando Graham Hancock escreveu um livro, sua hipótese foi de que as pessoas loiras de olhos azuis, que aparecem em branco nessas culturas indígenas por todo o mundo, que se apresentam como deuses, ensaiam coisas como a criar um moinho, usar o moinho para moer grãos, e como lidar com a metalurgia, a matemática, a astronomia. Você acha que os Agarthans tinham a ver com a reconstrução das sociedades depois de alguma catástrofe? Sim. Essa sociedade dissidente, sim. E houve outras que fizeram a mesma coisa. Esses Agarthans, você disse, gostavam mais dos alemães, porque pareciam mais conosco, certo? Certo. E foi daí que eles tiraram a ideia de raça superior, será? Ele não tem certeza. Eles gostavam deles pela sua tendência a uma raça superior. Não sei o que veio primeiro. Então os Agarthans voaram com os alemães na nave de Sino? Bom, a nave de Sino foi o componente que gerou o campo eletrogravitacional. A nave, na verdade, era maior no começo. Como era o nome da nave nos documentos que viu? Quando os americanos as descobriram, chamaram-nas de veículos de reprodução de alienígenas. Voltando à minha pergunta, por que tem gente que ia ficar em dúvida se não responder? Os Agarthans iam com os alemães nas naves? Sim. É mesmo? Sim. Era frequente? Eles iam supervisionados ou sozinhos? No começo. Quantos seriam os Agarthans, mais ou menos? Eram 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, quantos? Não sei, eu sei que eram muitos, era uma rede. Mesmo? Era uma rede de cidades subterrâneas, no Himalaia. Eram
o mais perto de uma cidade da superfície. A maior parte parecia vir daí, da superfície. Nossa. Então os Agarthans apresentou os alemães a esta área arruinada que ficava debaixo do gelo na Antártica. E você disse que havia construções no subterrâneo e na superfície, certo? Estamos falando de um portão ou quanta infraestrutura subterrânea tinha? Eram as mesmas cavernas subterrâneas que tinham sido construídas por outra civilização anteriormente ainda. Então é algo vasto, tem vários níveis abaixo. A descrição que dei para você na outra vez era quanto mais você descia, mais tinha uma estrutura de colmeia nas cavernas, lá embaixo da terra. Vamos falar disso em um segundo. Eu acho que muita gente vai ter problemas sérios com isso, com a ideia de que, ao menos em termos da ciência convencional, entende-se que quanto mais você descer na terra, mais a temperatura vai aumentar. Essas pessoas não seriam queimadas num super forno? É o caso de certas áreas e profundidades. E depois dessas áreas e profundidades, começa o oposto. Tem um efeito de resfriamento? Sim, exponencialmente. Tem menos pressão e calor. Como fica mais quente e tem mais pressão quando você desce, é o oposto. Você acha que essas áreas profundas na Terra, com vegetação e evolução paralela, de animais, plantas e tal, acha que isso é prova de criação inteligente? Não parece que o planeta foi armado para ter vida inteligente na superfície e talvez vida mais inteligente que possa viver lá embaixo? E supervisionar sem ser detectada? A vida surge onde ela pode, disse o Corey Goode, e eu só faço um acréscimo aqui. A gente já falou em outras oportunidades aqui, em outras séries neste maravilhoso canal, que quando a Terra foi designada para sua construção, logo já se sabia que ela iria abrigar todos os tipos de vida com o tempo, né? Desde o desenvolvimento inicial com os seres unicelulares, pluricelulares, embaixo da água, saindo da água, chegando a níveis assim como esperado era, claro, chegar à grande data que o hardware humano viesse a operar aqui na Terra para o nível mais elevado de consciência neste planeta. E desde antes do planeta, então, ser começado a ser formado e plasmado pelo Cristo planetário, Sananda, ele designou seres de outros locais no universo para começarem a gestar o projeto, desde o princípio. Então, se você acompanhou aqui a série Ame Civilizações Internas, tem um episódio, eu posso deixar aqui embaixo essa recomendação, onde fala sobre esta sociedade de seres Betamix, que vivem no interior da Terra. Eles, naquela época, vieram para o planeta, estabeleceram bases na estratosfera da Terra para formar, aglutinar e plasmar, como o determinado pela diretriz crística, a superfície da Terra para ser palco de tudo isso que nós vemos. E daí eles formaram essas estações aéreas e depois construíram redes intraterrenas para onde eles iriam habitar por milhões de anos. Sim, o tempo para eles é diferente. Lá naquele episódio talvez tu entenda melhor. E eles estão desde aquela época nos acompanhando a nossa evolução. E eles estão no interior da Terra. Mas essa raça Betamix do interior da Terra ainda não é a que o Corey aqui se refere para conosco. Esta civilização mais avançada que faz parte da formação da Terra desde o primórdio, e só vai sair a hora que ela concluir este projeto conosco e nos deixar em planeta regenerado, só daí então esses seres teriam concluído a missão dada para eles há milhões de anos. Volto a dizer que o tempo é diferente, mas então é uma outra raça, mais avançada ainda. Não é essa que os Corey se refere do povo de Agartha. É uma outra civilização ainda mais avançada e que esse povo de Agartha sim as conhece como uma raça construtora de outras localidades do cosmos. Enfim, é assunto para outro dia até, porque isso tem muita coisa para se aprofundar. Recomendo aquele episódio lá, eu posso deixar aqui na descrição. O Corey diz que a vida surge aonde pode, né? Mesmo numa forma tão complexa quanto um bioma, certo, mesmo no espaço interestelar,
Certo, antes falamos dos Guardiões Solares, do Solar Warden, que analisavam os seres de plasma lá. Certo? Seres de plasma, e de seres gasosos, acredito. Certo, não, então vamos analisar como os alemães chegaram à Lua. Falamos disso na última vez, mas você disse que a Superfederação e as 22 e as reuniões que você havia com os 22 programas genéticos na humanidade, parte disso envolve compartilhar e encaixar material genético. Você também falou que somos programados para procurar e adorar figuras divinas, transferindo nosso poder a gurus e líderes. E políticos. Isso, certo. Isso faz parte daquela alteração genética que fizeram em nós. E essas pessoas que comandam... Isso faz parte desses programas genéticos de alterações genéticas que fizeram em nós. E essas pessoas que comandam a Superfederação? Acho que são 40 normalmente os principais. De 40 a 60. Sempre são os mesmos delegados que mandam a essas conferências ou varia? Normalmente são os mesmos delegados extraterrestres. Os delegados da Terra variam. Então, Corey, vamos dedicar episódios inteiros ao que houve com aquela construção da Lua e de Marte. Aquela construção na Lua e em Marte. Né? Mas para o espectador vai ser muito difícil para entender como a Alemanha, que era o principal motor por trás da Primeira e Segunda Guerra, foi discutivelmente a maior potência da Europa. Depois os Estados Unidos viraram contra ela, contrapondo nessa luta de boxe que gerou a Primeira e Segunda Guerra. Essa potência industrial forte parece ter sido destruída. Quando vimos os resultados da Primeira e Segunda Guerra, os alemães tiveram que pagar com a reconstrução de acordos financeiros que faliram a economia deles, como aconteceu depois. Neste ponto, a Alemanha já tinha sido abandonada pela sociedade dissidente alemã. Mesmo? Sim. Quando isso começou? Então, olha só, pessoal, só para que a gente entenda bem aqui o que ele está dizendo. Nesse período aí que a Alemanha perdeu a guerra para os Estados Unidos, aqui estava sendo devastada, eles já tinham ido embora. Já tinham saído para o espaço e virado uma sociedade dissidente, que é o que o Corey vai nos contar agora. Quando isso começou? Começou bem antes do fim da guerra. Eles já sabiam, a guerra acabaria mal. Eles sabiam, então começaram, como dissemos, a criar comunidades, sabe, na América do Sul, no Brasil e na Antártica. Era a preparação para perderem. Sim, o que queriam fazer se perdessem? Eles queriam continuar sua civilização dissidente. Continuaram e deixaram todos os normais para trás. O aparato que a civilização dissidente desenvolve na sua área separada é diferente do aparato do governo contra a guerra? Sim, eram duas coisas diferentes na época. Mesmo? Sim. Então, acho que o conceito não é muito bem entendido, o que está falando. Sim, então, o que houve foi que, na Operação Clip, os Estados Unidos tinham obtido bem mais cientistas do que foi anunciado. O que é a Operação Clip, para os que não entendem? Operação Clip é um acordo onde obtivemos cientistas e tecnologia alemã muito avançados. E essas pessoas estavam 20, 30 anos à nossa frente, tecnologicamente falando. Era o que dizia no papel. Cientistas alemães recrutados, nós os trouxemos e depois da guerra pegamos os cientistas alemães e colocamos nos nossos programas espaciais recentes, na nossa infraestrutura e começamos a lhes dar poder. Quando eles provaram ser bem valiosos, por que confiaríamos neles? Eles ganhavam dinheiro para nós. Não parece boa ideia, e não foi. O que tínhamos em 1947, nossa agência de inteligência tinha descoberto que os grupos dissidentes alemães tinham criado encraves na América do Sul e na Antártica. Sabíamos que a base militar na Antártica era grande. O Departamento de Defesa tinha decidido que mandaria uma frota comandada pelo Almirante Byrd,
que mandaria uma frota, né, com o Almirante Byrd, e esta foi a Operação Salto em Altura, que muita gente conhece com o nome da operação, né? Não lembro o número exato, mas era uma frota de guerra. Não era navios destroyers, bombardeiros submarinos, tudo. Mas isso foi depois da Segunda Guerra. Você disse 1947? Sim. E eles desceram até a Antártica e acabaram encontrando alta tecnologia que não esperavam. Havia veículos muito avançados que saíam da água. Mas calma lá. Primeiro eu tenho que falar que essa operação, né, aqui por nós, foi conhecida como Operação Big Jump, né? Grande Salto. Agora, por que será que se chama um grande salto? Vou deixar para que tu reflita aí em casa. Eram veículos muito avançados que saíam da água. Os Estados Unidos se encontraram. Então, só para botar a gente na mesma página aqui. Após a guerra, os Estados Unidos pegaram os cientistas alemães que tinham sobrado, não ido junto com a sociedade dissidente alemã que deu fora da terra. Então os americanos pegaram esses cientistas e descobriram que eles estavam 30 anos na frente tecnologicamente dos Estados Unidos. E resolveram colocar eles para desenvolver tecnologia para os Estados Unidos. Estas tecnologias totalmente diferentes dos que a gente tem hoje em 2024 para eles. E daí o que aconteceu? Não foi uma boa ideia. Eles só descobriram, acabaram sabendo, que os alemães tinham bases na América do Sul, na Antártica. Então os Estados Unidos fez uma operação com o Almirante Byrd, a Operação Big Jump, né, Grande Salto, e foram para procurar essas bases na Antártica. E o que eles encontraram? Tecnologias ainda vistas, veículos muito avançados que saem da água e muito mais, nós vamos ver agora. Veículos muito avançados que saíam da água e do continente, da Antártica, que abatiam os veículos e causavam o maior dano nos destroyers. Eu acho... E havia... vidas se perderam. Eles levaram uma surra abatendo com foguetes, metralhadoras ou armas avançadas. Mesmo? Sim, energético. Uma partícula laser, um tipo de arma energética. Essas armas eram muito destrutivas se uma disparasse? Eram destrutivas para fazer o trabalho. Então eles se retiraram, voltaram, e o Almirante Byrd foi perante o Departamento de Defesa e o presidente ao Estado-Maior e lhes deu um relatório do que tinha encontrado. E esse registro ainda é... O registro do capitão ainda é segredo até hoje. Alguns desses comentários foram divulgados e ele disse que na próxima guerra seríamos atacados por aeronaves que voariam em minutos. Sabe, foram divulgados alguns comentários assim, mas por isso o Departamento de Defesa e outras agências procuram os cientistas da Operação Paperclip, né? Espera aí, eu fui um geek e vi uns 300 livros sobre Atlântida e tudo isso. Diziam que o Almirante Byrd via a Terra plana, com mamutes e homens das cavernas. Isso veio depois. Não teve nada a ver com a missão na qual ele trabalhava. Foi desinformação? Foi desinformação plantada? Foi desinformação ou alguém muito criativo? Não sei qual dos dois, certo, mas acabaram entrando em contato com os cientistas, os alemães da operação, e perguntaram. Alguns disseram a verdade. Sim, sabemos deste grupo. E eles disseram, eles, os americanos, a inteligência americana e o governo disseram, pode nos colocar em contato com eles? Então, os cientistas começaram um diálogo com os americanos. Acho que foi o Truman. Fizeram isso por rádio. Bom, vou dar uma pausa aqui para mais um adendo. Então, eles descobriram essas bases antárticas, os cientistas acabaram dizendo que essa sociedade dissidente virou uma sociedade dissidente. Então, os Estados Unidos descobriu que os alemães se tornaram uma sociedade dissidente no espaço e pediram para entrar em contato, e o contato foi feito. Alguma comunicação codificada? Bom, começou com rádio e marcaram uma reunião entre Truman e o grupo dissidente. Sério?
esse grupo dissidente começou a fazer exigências pesadas, das quais Truman não gostou. Então o high jump foi em 1947 e isso foi imediatamente após. Mesmo? Sim. Depois disso houve um período de contenção. A civilização dissidente alemã descobriu, pelos alemães da Operação Clip, que depois de Roswell e alguns outros acidentes anteriores com naves de extraterrestres, que tinham criado uma política que acima das armas nucleares, a existência de ETs e certas tecnologias jamais deveria ser divulgada para a humanidade, porque destruiria a sociedade. E tudo isso, essa foi a lógica deles. Então o grupo dissidente alemão na Antártica se aproveitou disso e praticamente começou a fazer incursões pelos Estados Unidos. E isso inclui passagens por Washington DC, com 2 semanas de diferença. Sempre achei que fossem extraterrestres, todo mundo, né? Pois é, eles voaram pelo Congresso. Eles eram o grupo dissidente alemão. Disco voador venceu, né? Foi o jeito deles dizerem: aceitem nossos termos ou vamos divulgar isto. E sabemos que seria um pesadelo para vocês. Não querem que os americanos saibam disso. Eles perderiam o controle do petróleo, perderiam dinheiro e a economia iria mal. Certo, exato, perderiam credibilidade. Então isso não podiam recusar a oferta. Isso acontecia no fim do mandato de Truman e no início do mandato de Eisenhower. Nessa época, o presidente dos Estados Unidos ainda tinha a palavra final no exército e no que faziam. Sim, ele ainda tinha o poder, certo. E Eisenhower e Truman, assinaram os tratados com este grupo. E isso trouxe os alemães, o grupo dissidente dos alemães, para os Estados Unidos. Os dois tinham seus planos. Os americanos tinham um plano de, quando o grupo dissidente alemão chegasse aqui, infiltrarmos o grupo, pegarmos sua tecnologia e descobrirmos como vencê-los. Para falar claro. E sairíamos desta vencedores. Bom, os alemães tinham um grupo dissidente, tinham o mesmo plano. Eles planejavam, eles queriam construir a infraestrutura no espaço, no sistema solar, e quem melhor para fazer isso do que os Estados Unidos? Porque nós tínhamos os derrotado com o nosso poderio industrial. Isso foi o que os derrotou, né? Construímos mais bombas, mais tanques. Era atrito e causou a derrota neles na guerra. Esse grupo alemão tinha ouro? Tipo, eles tinham financiamento próprio para usar e grupo de trabalho para ativar? Eles sim, tinham. Muito ouro e frutos de roubo. Mas precisavam de trabalhadores, precisavam de infraestrutura industrial. Isto mesmo, e precisavam ter acesso às nossas empresas, que assinavam os cheques, criavam os planos de negócios e ajudavam a construir a infraestrutura. Então, o que aconteceu foi que eles ganharam a pequena competição de quem infiltraria, e eles infiltraram totalmente no complexo militar industrial. Então, o que aconteceu foi que eles ganharam a pequena competição de quem infiltraria onde. Eles se infiltraram totalmente no complexo militar industrial. E isso se infiltraram totalmente? Totalmente. Essa afirmação é provocante. Sim. Como definir isso? Bom, eles já tinham um bom apoio com os cientistas alemães da Operação Clip. E quando chegaram com toda a tecnologia, os empresários figurões não se importaram com quem eram. Não ligaram se eram grupos dissidentes alemães, não importava a insígnia que usavam. Os banqueiros e figurões das empresas só viam cifrões na frente. Queriam os melhores brinquedos? Isto. Então, eles aceitaram os grupos alemães de braços abertos. E eles entraram nos conselhos, infiltraram-se totalmente. E o que os alemães mostraram para convencê-los
Fizeram passeios? Viram as coisas na Antártica, algo assim? Não, eles entregaram alguns veículos armados e aeronaves para a engenharia reversa, enquanto ainda usavam, né? Enquanto ainda nos usavam. Essa foi a base do discurso de despedida de Eisenhower sobre o industrial, o complexo militar industrial. Seu aviso sobre o assunto de poder e influência sem garantias pelo complexo, sim, e no fim dos anos 50, começo dos anos 60, isso eles tinham se infiltrado completamente. Também nas agências de inteligência, e depois eles finalmente tomaram o governo dos Estados Unidos, basicamente. É muita coisa para absorver. Eu acho. Especialmente quem curte esportes, quer estar no time de quem está ganhando. E se você está num time que não ganhou, sente que há um fracasso. Eu acho que vai encontrar muita resistência, porque as pessoas não querem ser um fracasso, querem acreditar em Deus, no país, na mãe, na cerca branca, no utilitário na garagem e na média de 2,5 filhos. O que viola completamente a ideia dos Estados Unidos que conhecemos. É isso que acontece no alto escalão. Todos abaixo, nos níveis inferiores, ainda têm essa ilusão. Ainda tem a ideia da cerca branca e do utilitário em casa. Sabe, conseguimos manter essa ilusão. Ainda temos quem acredite no exército dos Estados Unidos, na Constituição, a quem jurou fidelidade, claro, sim. Então pode ser um problema se as empresas, os contratados de defesa, fizerem um acordo com os alemães. Nem todos vão querer dançar conforme a música deles. Sim, podemos tocar neste assunto depois. A contenção no governo, nas alianças da terra, o que acontece lá. Os alemães, quando entenderam bem as infraestruturas dos Estados Unidos, começaram o grande desenvolvimento no espaço, nos programas espaciais. Começaram a trabalhar com os americanos da Cabala, grupos da Cabala, que trabalhavam juntos o tempo todo, durante a Primeira e a Segunda Guerra mesmo. Então foi aí que começou a se desenvolver o programa espacial para valer. A infraestrutura enorme da qual estou falando. Disse que a High Jump foi em 1947. Truman começou a se encontrar com eles depois dela. As negociações começam, mas não vão bem, certo? E aí os alemães inovam, orquestrando uma aparição pública de OVNIs, que se fosse agora, com celulares e suas câmeras, a farsa cairia por terra, certo? Mais ou menos, né? Passariam pelo Capitólio. Pois é, mais ou menos, né, gente? Hoje em dia, com todos os celulares, com todas as filmagens, a gente vê cada dia mais esses OVNIs. E ainda assim, né? Fica por isso mesmo. A gente tem mais coisa o que fazer, né? Manter a cerca e o utilitário mesmo. Então, os OVNIs podiam passar pelo prédio dos Estados Unidos. Isso foi em 1952, você disse. Qual é a cronologia? Conte para nós. Quando foi isso? Eles se renderam imediatamente após o sobrevoo? Foi o último ato deles? Foi a última gota, chegando ao ponto de os assessores presidenciais dizerem: está bem, precisamos assinar um tratado. Quando assinarmos, nós também traçaremos um plano para tentar infiltrá-los, roubar sua tecnologia e lidar com eles depois. Não vamos fazer um acordo a partir da fraqueza. E isso nos traz aos dias de hoje. Chegamos ao ponto de construir a infraestrutura principal do programa espacial secreto. É claro que isso requer pessoal. Como eles conseguem? Acho que as pessoas têm problemas para aceitar isso. Só nos restam poucos minutos, 2 ou 3 minutos, mas isso vai nos levar a uma coisa da qual muitos já ouviram falar, que é a chamada fuga dos cérebros, que ocorreu nos anos 50, 60 e seguiu pelos anos 80. Muitos dos melhores cientistas pelo mundo eram abordados e recebiam ofertas para entrar nos programas. E de repente, todos esses cientistas brilhantes sumiram. Você diz, muitos cientistas brilhantes. Quanto é muitos? Milhões de pessoas foram. Por muito tempo foram brilhantes e bastante promissoras, a ponto de acharem que podiam contribuir para o programa, que cresceria a infraestrutura, e eles chamaram essas pessoas para participar.
Meu informante Pat Patterson, das antigas, é claro, disse que foram 50 ou 60 milhões na fuga dos cérebros. É muito. É. Eles deveriam ter filhos logo, quando chegassem à idade? Sim, diziam a eles: crescei e multiplicai-vos. Então, se 60 milhões de pessoas tinham filhos, tão logo tivessem idade para isso, poderíamos estar falando de uma população como a dos Estados Unidos. Sim. Vamos continuar esta história, descobrindo mais sobre o que houve, como essas pessoas foram parar no espaço, o que lhes era dito. E tem muito mais aqui a seguir. Obrigado pela audiência, fique ligado. Pois é, pessoal, tem muito mais mesmo. Pum! O episódio de hoje foi uma explosão de conhecimento e agora acho que tu sabe tudo o que acontece aqui, de fato, no sistema solar, nas infraestruturas, por quê das infraestruturas, das instalações, quando se formaram, quem formou o quê, quem fez o quê. O episódio de hoje foi exemplar, o episódio 18, e acho que revelou tudo isso pra nós. Agradeço muito pela tua presença, nos vemos no próximo episódio domingo que vem. Um grande abraço e até mais!